a acupuntura, a terapia oriental, a medicina tradicional chinesa, como você preferir chamar, é uma ciência, um conjunto de técnicas integradas que possui a base da sua observação na natureza. Possui uma filosofia própria e sua prática pode ser elevada à categoria compatível à beleza, à fluidez da própria arte. Olá pessoal, eu sou Sérgio Ribeiro, fisioterapeuta, acupunturista, hipnólogo clínico e sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Sérgio Ribeiro Saúde. Hoje, acupuntura integral e o manejo da dor. No Ocidente, ela ficou conhecida, a acupuntura, como o controle da dor em condições músculo-esqueléticas e analgesia de uma maneira geral. Sua história, porém, remonta a milhares de anos e a longevidade se baseia na sua filosofia e nos seus potentes resultados direto na prática clínica. Muito dessa filosofia, ciência natural e suas observações sobre a natureza e o universo e também suas aplicações práticas podem ser encontradas no Huangdi Neijing, o livro do Imperador Amarelo. Um texto que fala sobre saúde, medicina e possui uma visão, digamos, ampliada, bastante incomum. E sua principal característica material é a utilização de finas agulhas que promovem pequenas lesões teciduais, estimulando o cérebro, mecanismo central, ativando o que a gente considera os mecanismos de homeostase, equilíbrio, através do sistema nervoso, endócrino, imunológico e também cardiovascular, que vão acabar facilitando o processo de reparo, de recuperação e a nossa própria autocura. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, no local onde a gente tem a inserção das agulhas, são produzidas reações fisiológicas, físico, químico, psíquicas, Psíquicas pela atuação também das couraças musculares e, segundo o entendimento oriental, também energéticas. Esses são o que a gente chama de mecanismos periféricos. Essas reações que acontecem, como a gente acabou de citar, ativam essas reações, neuroendócrinas, imunológicas, cardiovasculares, que vão acabar por incentivar a restauração dos mecanismos inatos, próprios do equilíbrio do corpo e ativam a resposta anti-inflamatória, imune, facilitam a regeneração dos tecidos e a modulação da dor. Novamente, os locais onde são inseridas as agulhas, em geral, são chamados comumente pontos de acupuntura. Alguns preferem acupontos, eu prefiro chamar de ressonadores, porque eles ressoam, eles respondem a vários aspectos ao mesmo tempo, fisiológicos, físicos, químicos, elétricos, eletromagnéticos, energéticos e psíquicos, tudo acontecendo ao mesmo tempo em níveis diferentes. Essas reações, elas vão acabar por dessensibilizar os nervos que estão doloridos, os tecidos lesados, e acionam essa cadeia de reações globais e polimodais, como a gente citou antes, antes em muitos níveis. Esses ressonadores, eles têm algumas características peculiares. Uma delas é de se encontrar
na maioria deles, né, próximo a estruturas onde passam o sistema nervoso periférico. Grandes nervos, pequenos feixes nervosos, vasos sanguíneos. Em geral, eles são chamados de meridianos ou canais energéticos, tratos energofisiológicos. Resumir a ação terapêutica da acupuntura não é nada simples, mas ela caminha, todo esse entendimento caminha na direção do que a gente acabou de conversar até agora, mas pode ir além, muito além. A sua filosofia de base da acupuntura pode levar nossa mente, consciente e inconsciente, a voos de conhecimento muito maiores que são comprovados na prática por aqueles que exercitam no dia a dia essa técnica, aqueles que são mais atentos, mais dedicados. Mas Sérgio, como é que funciona tudo isso? As ideias que incentivaram os antigos orientais podem inicialmente parecer desafiadores, para alguns até complicadas. E hoje em dia já sabemos que elas são muito bem compreendidas em áreas como a física, como a psicologia, a medicina integrativa e tantas outras que acabam utilizando ela como base, a sua teoria como base. Elas partem da ideia de um ponto de grande densidade, um ponto que a gente chama de yin, de muita energia, e outro, yang. Então, em algum momento, esse pequeno ponto yin, yang, massa e energia se expande, formando o universo. Exatamente como a nossa teoria da física do Big Bang, uma das ainda mais fortes atualmente. Essa expansão é seguida de uma energia contida nesse ponto que integra esses aspectos yin e yang, e os orientais chamam de Qi. É uma energia vital que acompanha cada átomo, cada molécula, cada ser. Hoje em dia, sendo compreendida com mais qualidade através da teoria do bóson de Higgs, que faz a ligação do material do grande ao pequeno insubstancial. A partir desses dois reguladores cósmicos, essas duas polaridades yin e yang, complementares e opostos, todos os fenômenos, olha só, todos os fenômenos acontecem e são delineados com o homem, inclusive sua saúde e seu adoecer, como uma diferença de potencial da física. Yin e yang, positivo e negativo, polaridades opostas que eu enfatizo, se complementam para gerar uma ação. Como acontece dentro da célula, parede celular, dentro, fora. Positivo, negativo, junção de moléculas, de átomos. Quando a gente começa a pensar nas pessoas dentro de uma perspectiva multi e transdisciplinar, essas ideias começam a tomar um sentido muito forte e percebemos como fazem completo sentido e se complementam conhecimentos modernos e conhecimentos milenares se unindo para melhorar o cuidado humano. Não é à toa, não é por acaso que em 2010 a acupuntura foi considerada pela ONU patrimônio imaterial da humanidade e pertencente a todos nós humanos, devido ao seu potencial de promover, prevenir saúde, realizar o melhor reparo, a melhor recuperação para cada pessoa. Partindo do pressuposto que cada pessoa, cada um de nós, tem seu desafio em saúde e ela acaba se tornando o centro dos cuidados,
A acupuntura vem, como as outras áreas da saúde, medicina, enfermagem, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, todas as outras que você puder imaginar, ela vem se somar às práticas que visam gerar justamente isso: o reparo, a recuperação, integrar e trazer mais uma fatia, uma complementariedade a esse todo que já existe. Na prática clínica da acupuntura integral que pratico, eu percebo e compreendo a dor sobre alguns aspectos. O primeiro aspecto é estrutural. Houve algo que afetou ossos, ligamentos, músculos, nervos. Segundo aspecto, mental. Mesmo depois de não haver mais lesão tecidual, a memória da dor continua, minha mente continua focado ainda no estado problema. O aspecto emocional. Algumas emoções estimulam a dor, como a própria raiva. Ainda algumas condições dolorosas da mente não metabolizadas podem ser somatizadas, trazidas ao corpo, gerador, ampliador. E por último, algumas emoções podem se transformar em sentimentos e ampliar a dor e o processo inflamatório. A gente já sabe disso, dessa influência negativa, por exemplo, no quadro da depressão, onde a nossa mente influencia na dor, no processo inflamatório. Todas as pessoas com dor apresentam essas características, esses aspectos, em maior ou menor grau, cada um deles. O fundamental é a gente perceber quais os aspectos que estão mais ativos em cada momento, para a gente utilizar uma grade de ressonadores, uma estratégia, um pensamento terapêutico que possa levar cada pessoa, corpo, mente, emoções, a energia, o ki, ao seu melhor estado de equilíbrio, de recuperação, de autocura. Lembrando, lá da terapia oriental, o entendimento do yin e do yang. Desse entendimento, dessa ideia, surge uma aplicação sobre os 5 elementos, representado pelos órgãos integrais. Órgão integral, eu sempre digo, parte material e parte energética. Nesses órgãos integrais, onde são ancorados os elementos que são formadores da nossa psique e que podemos, muito resumidamente, citar e relacionar com as emoções. Tem muito mais histórias sobre isso. Mas as fundamentais são o fígado, com relação à raiva, o coração, com relação à alegria, o baço com a preocupação, o pulmão com a tristeza, o rim com o medo. Você pode ver muito mais disso no meu livro Acupuntura Integral, onde tem filosofia e fundamentos. Mas a acupuntura, ela pode alcançar vários níveis que compõem o ser humano. Fazer intervenções e dar orientações abrangentes dentro desses princípios dela. Inclusive, ela pode se tornar um grande agente facilitador dentro do atendimento multidisciplinar. Sim, ela pode ser um facilitador dentro do multidisciplinar. Incentivando, mecanismos de reparo, de recuperação em muitos níveis. Isso é apenas o primeiro passo para uma ação conjunta, uma ação mais ampla, multidisciplinar, onde todos de forma complementar, cada um trazendo seu complemento, a sua fatia, a sua parte, ao centro, que é a pessoa, e o seu desafio em saúde. O centro do atendimento multidisciplinar, onde todos são complementares, é a pessoa e o seu desafio em saúde. Para que a gente possa investir nossa energia para trazer e restabelecer o melhor equilíbrio integral para o corpo, para a mente,
para as emoções, para a energia, em cada momento da vida. E a gente, a partir disso, vai estar restabelecendo não só o sentido de bem-estar, mas a condição completa de todo ser. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.